Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que todo mundo esteja bem, espero que todos estejam em casa. É uma determinação da faculdade para a gente enfrentar esse período de pandemia, tudo isso que a gente vem passando no mundo, que a gente modifique nossa dinâmica. Então, em atenção a isso, a gente vai trabalhar nossos conteúdos através de videoaulas, certo? Bom que a gente aproveita esse período que a gente está em casa, não deixa o ócio tomar conta da gente, a gente aproveita esse período para estudar direito do trabalho, vamos lá, firme e forte, todo mundo, cabeça boa, ninguém larga a mão de ninguém e vamos lá, certo? A gente já tem milhares de alterações aí no direito do trabalho nessas últimas semanas, algumas não, todas relacionadas a essa pandemia do coronavírus. A gente já viu aí que o governo fez algumas alterações quanto a salário, deu alguns permissivos para as empresas enfrentarem esse período de crise, que ainda não está instalada, mas alguns já vislumbram aí no futuro. Sobre todas essas transformações, eu vou esperar um pouco mais, vou ver como é que vai amadurecer aí na próxima semana e vou fazer um vídeo específico, um vídeo bônus, só pra gente tratar dessas atualizações, que é o que a gente sempre fala em sala de aula. O direito do trabalho é dinâmico, ele acompanha o mercado, ele acompanha as transformações da economia, da política, e a gente não fica de fora nessas situações. Então eu vou fazer um vídeo um vídeo específico para vocês sobre essas atualizações. Já tem a alegação de inconstitucionalidade dessas medidas tomadas pelo governo quanto à redução de salário, para manutenção de emprego. A gente vai fazer um vídeo só sobre isso. Hoje não é a pauta da nossa aula. Hoje a gente vai falar de duas espécies especiais de empregado, dois contratos especiais de emprego que a gente trouxe aí seguindo o nosso estudo de empregados. O primeiro deles é o empregado intermitente, novidade na nossa legislação, mão de obra que não tinha nenhuma previsão legal no nosso país e que com a reforma trabalhista a gente tem agora legislação sobre o intermitente. E a outra é a mãe social, uma figura pouco conhecida de alguns, o nome é mãe social, esse mesmo, mas é um contrato que existe desde 1987, certo? A gente vai começar primeiro com o intermitente, depois a gente passa para a mãe social, no final a gente vai entender por que a gente agrupou essas duas mãos de obras, tá? Vamos lá. Empregado intermitente. O empregado intermitente é uma novidade trazida pela reforma trabalhista. Lembrando que a reforma trabalhista ela foi promulgada em julho de 2017 e ela teve vigência aí, prazo de vacância de 120 dias, e ela começou a viger em 11 de 2017. Tá? Desde então, a gente tem uma legislação sobre esses novos empregados. Antes não tínhamos uma linha de legislação sobre eles. Quem são os empregados intermitentes? Empregado intermitente é aquele empregado que tem como dinâmica do trabalho a característica de periodicidade do seu trabalho. Como assim? O empregado intermitente, é caracterizado pela forma que ele trabalha. Entre prestação de serviço e pausa. Ele tem períodos de prestação de serviço e período de inatividade. Essa nova figura trazida pela reforma trabalhista, previsão do artigo 443, parágrafo 3º e 452, letra A da CLT, anotem aí, vou repetir, 453, parágrafo 3º, 452, letra A da CLT, novos artigos trazidos pela reforma. Esse empregado, na verdade, a figura da mão de obra já existia. A gente sempre teve trabalho intermitente no nosso país. Só que esse trabalho intermitente, ele não tinha a proteção da legislação, que é exatamente a proposta da reforma trabalhista.
Esse trabalho intermitente, ele era freelancer. É aquele garçom que você precisa no final de semana e você chama para trabalhar só naquele final de semana. É aquele evento que você vai fazer maior do que a sua empresa costuma fazer e você chama um pouco mais de recepcionista, um pouco mais de cerimonialista. Era uma mão de obra utilizada pela necessidade, tanto é que é chamado trabalho por demanda. É uma mão de obra pautada na necessidade do trabalho. Essa mão de obra, ela não tinha nenhuma regulamentação, ela não tinha proteção trabalhista alguma. Esses empregados, eles eram freelancers, empregados considerados autônomos, até bem pouco tempo aí, até mais precisamente a reforma trabalhista. A reforma trabalhista trouxe formalização para esses contratos de trabalho intermitente. E é isso que a gente vai estudar agora, tá? Quem são esses empregados? Como eu disse, a principal característica dessa dinâmica é que há períodos de prestação de trabalho com períodos sem prestação de trabalho, períodos de intermitência. O trabalho, ele tem essa feição: eu trabalho, paro, trabalho, paro, trabalho, paro de trabalhar. Contudo, essa intermitência, ela tem uma habitualidade, ela se repete, ela tem uma periodicidade. Esse trabalho, ele não é contínuo, mas ele é habitual, certo? E essa intermitência pode ser em que escala? A legislação diz que o trabalho intermitente, ele pode ser em horas, em dias ou em meses. Então, o trabalhador intermitente, ele pode, hoje, sexta-feira, 20 de março de 2020, trabalhar 2 horas. Na outra sexta-feira, ele volta e trabalha mais 2 horas. Na outra sexta-feira, ele volta e trabalha mais 2 horas. E assim também pode ser por meses. Eu trabalho todo mês de abril, fico 2 meses sem trabalhar, fico 2 meses sem trabalhar, trabalho novamente, fico mais 2 meses sem trabalhar, trabalho novamente. E assim também por dias, eu trabalho 5 dias, 5 dias é o básico, né? Trabalho 3 dias, folgo 5, trabalho 3, folgo 5, trabalho 3, folgo 5. Lembrando que ele tem essa característica de intermitência, mas a gente não pode perder o fator habitualidade. Esse trabalhador, ele trabalha com essa característica especial, contudo, ele é empregado como outro qualquer. Ele só tem uma dinâmica laboral diferenciada dos outros. Por isso que ele leva um nome especial, por isso que ele tem adaptações da legislação trabalhista, exatamente para poder acobertar essa forma diferenciada de trabalhar. Então, para ser intermitente, o que eu preciso? Primeiro, trabalhar em alternância de períodos. Trabalho e paro, trabalho e paro, trabalho e paro, trabalho e paro. Por quanto tempo? Quem vai dizer é a necessidade da mão de obra do empregador. Pode ser por horas, pode ser por dias, pode ser por meses, mas sempre caracterizado pela habitualidade nessa prestação de trabalho. O que mais que precisa para ser intermitente? Além dessa alternância na forma de trabalhar, é preciso constar contrato de trabalho escrito consignando a minha condição de trabalhador intermitente. Por quê? Porque a gente vai ver que a forma de pagar, a forma de trabalhar do intermitente é diferente. Então, como é um contrato de trabalho especial, com leis e com uma legislação, uma regulamentação especial, isso tem que estar previsto na carteira de trabalho do empregado ou no seu contrato de trabalho. Então, isso é um requisito da lei. Para ser intermitente, além dessa característica de alternância, eu preciso constar no meu contrato de trabalho a minha condição de intermitente. O que mais de garantia esse empregado tem? Esse empregado, obviamente, tem a garantia de não receber abaixo do salário mínimo. Mas aqui a gente abre um parêntese. O trabalhador comum, protegido pela legislação, quando a gente diz que ele não pode ganhar abaixo do mínimo, essa jornada que tem a previsão do salário mínimo é para uma jornada clássica do empregado, que é a jornada de 8 horas diárias, 44 semanais.
esse trabalhador, ele não vai necessariamente trabalhar nessa jornada, porque o empregado comum, ele trabalha 30 dias, excetuando os finais de semana e feriado, nessa jornada de 8 horas. O empregado intermitente não, ele pode trabalhar 1 hora por dia, ou pode trabalhar 5 horas por dia, ou pode trabalhar 2 dias naquela semana. Então, o que a gente preserva com essa garantia de não receber inferior ao mínimo é o valor do salário hora mínimo. Como é que a gente acha isso? Eu pego o valor do salário mínimo, que é para o empregado que trabalha 30 dias, 8 horas por dia, acho o valor do dia e encontrando o valor do dia, eu acho o valor da hora daquele dia, porque cada dia de trabalho de um empregado comum tem 8 horas, basicamente. Então, eu achando o valor de cada hora que o salário mínimo protege, eu não posso pagar o intermitente abaixo desse valor. Então, ele tem a proteção de não receber abaixo do salário mínimo hora, tá? Isso é uma distinção importante. Além disso, qual é a outra proteção que o intermitente tem? O intermitente também tem a proteção de não receber um valor de salário, observando essa proporção de dias, horas, meses, do que um mesmo empregado que trabalha no regime comum na sua empresa e que ocupe o seu mesmo cargo. Ou seja, se eu sou garçom, só que eu sou garçom, todo dia eu estou na empresa, bato meu ponto, trabalho 8 horas, independente se tem trabalho ou não, eu estou lá todo dia, recebo um salário mínimo. Quero contratar um intermitente só para o final de semana, porque no meu restaurante começa a bombar quinta-feira a domingo, depois eu tenho uma baixa de movimento, então eu não quero manter um empregado comum lá que eu pago 8 horas, 30 dias, mais um para esse período que eu não tenho tanto movimento. Então eu quero um empregado que eu contrate por demanda, sempre que eu preciso eu chamo ele. Eu contrato um intermitente. Esse empregado intermitente, ele tem que receber o valor do salário mínimo hora, o valor do salário hora igual àquele garçom que trabalha, normalmente tem o seu contrato de trabalho de empregado comum. O intermitente não pode ter o valor do seu salário abaixo do valor do salário de um empregado que ocupe a mesma função que ele na empresa. Isso é uma garantia do artigo 452, letra A da CLT, certo? E esse trabalho intermitente, por ser uma novidade trazida pela reforma, ainda está sendo muito discutido, a gente ainda tem muitas indagações sobre ele. Mas, basicamente, o que a gente tem dele é isso: o trabalho, o empregado, ele é acionado com base na necessidade de demanda da empresa. Só que ele não é um empregado autônomo, ele é um empregado carteira assinada que tem todos os direitos de um trabalhador comum. E essa é a grande troca trazida pela reforma trabalhista. O fato dela formalizar essa mão de obra que antes era freelancer. Então eu tenho um empregado que trabalha à medida que eu preciso, grande vantagem para o empresário, eu contrato aquele empregado quando a minha empresa demanda um aumento de mão de obra. E esse empregado do seu lado tem o benefício de ter garantias trabalhistas, benefícios trabalhistas. Ele tem carteira assinada, ele pode se aposentar. Essa foi a grande troca da regulamentação do trabalho intermitente. Ok, ele trabalha por alternância, mas eu pergunto, como acionar esse empregado? O artigo 452, letra A da CLT, solucionou esse problema. Como eu chamo aquele empregado? Como ele vai saber que na minha empresa tem uma demanda que faça com que ele venha trabalhar para mim? A CLT diz que o empregador pode acionar esse empregado intermitente de qualquer forma de comunicação eficaz. Então eu posso mandar um e-mail, eu posso telefonar para ele, eu posso mandar um WhatsApp, eu posso mandar sinal de fumaça, eu posso mandar o pombo correio na casa dele, eu posso utilizar qualquer ferramenta de comunicação eficaz. Posso fazer videochamada? Claro, muito!
Posso utilizar qualquer meio de comunicação eficaz. Então, eu, empregador, aciono esse empregado por qualquer meio de comunicação eficaz. Esse acionamento, essa chamada para o trabalho tem que ocorrer 3 dias antes do trabalho acontecer. Então, se eu quero que ele trabalhe para mim hoje, sexta-feira, 20 de março, eu tenho que acionar, eu tenho que mandar um comunicado, um WhatsApp, o que for, para esse empregado no dia 17 de março, 3 dias antes do dia que ele vai trabalhar. Atenção, esses dias são dias corridos e não úteis. A CLT expressa, ela traz em 3 dias corridos antes da demanda. Significa dizer que esse empregado pode ser acionado domingo, pode ser acionado sábado, pode ser acionado feriado, não tem nenhuma proibição, ele não ganha nada a mais por isso. É só um prazo para o acionamento do empregado. Não quer dizer que ele vai trabalhar naquele dia, porque a lei diz que ele tem que ser acionado 3 dias antes do dia que ele vai trabalhar. 3 dias corridos antes. Então, eu, empregado, recebi esse comunicado. Olha, professor Jamile, daqui a 3 dias tem um trabalho para você aí, tem um evento, nossa empresa está fazendo um evento, eu quero que você seja a recepcionista do evento, fique lá no evento recepcionando as pessoas. E aí, qual é o meu prazo? Eu, empregado intermitente, tenho um prazo de 1 dia útil para responder esse chamado. Então, 3 dias antes ele me aciona, corridos, eu tenho prazo de 1 dia útil para responder se eu quero esse trabalho ou não. Essa é mais uma peculiaridade desse tipo de empregado. Esse empregado, apesar dele ser um empregado comum, como todos os outros, subordinado, tem que atender ordem, tem que acatar ordem, não pode ser insubordinado, indisciplinado, não pode deixar de atender ao chamado do seu empregador. A legislação faculta esse empregado que quando ele é acionado para determinada demanda, ele tem o direito, notem que eu estou dizendo direito, de aceitar ou não. E se ele não aceitar, ele não pode ser punido por isso. A recusa do empregado intermitente não é considerado insubordinação ao trabalho. Ele pode muito bem deixar de aceitar. Não tem nenhuma punição por isso. Então, ele é acionado 3 dias antes, 3 dias corridos, responde 1 dia útil. Se ele não responder, eu recebi o WhatsApp, simplesmente não visualizei, não quero nem conta com o meu empregador. Tem punição por isso? Não. A lei também não traz punição pela falta de resposta do empregado. Na verdade, ele tem esse 1 dia útil para responder e caso ele não responda, o seu silêncio é considerado como recusa pela legislação. O único efeito jurídico da sua ausência de resposta é que isso é considerado uma recusa. Certo? Ele não é punido por isso, nem por não aceitar, nem por não responder. Não é insubordinação nenhuma das duas condutas desse empregado. Contudo, se esse empregado aceita o trabalho, mas não comparece no dia e horários aprazados, a legislação permite ao empregador estabelecer uma multa de 50% da remuneração daquele empregado. Então, a legislação dá o direito a esse empregado de não aceitar esse trabalho. Mas uma vez ele aceitando o trabalho, ele tem que comparecer. Porque se ele não comparecer e não apresentar um motivo justo para sua ausência, a legislação permite que o empregador multe com 50% do dinheiro que ele ia receber naquele dia, que era a sua remuneração. Outra característica muito interessante do empregado intermitente, a sua remuneração. Gente, olha como é diferente a forma de remunerar esse empregado. O que a gente sabe de um empregado comum? O empregado comum, ele recebe seu salário ou mensalmente, ou a cada 15 dias, ou semanalmente. Isso é o clássico, né?
Como é a remuneração do empregado intermitente? O empregado intermitente recebe quando ele acaba o seu trabalho, ou seja, se ele trabalhou por hora, quando ele acabou a sua hora de trabalho, se ele trabalhou por dia, quando ele acaba o seu dia de trabalho, se ele trabalhou por mês, quando ele acaba o seu mês de trabalho, o empregado intermitente, ele recebe uma composição de remuneração que engloba todos os direitos que a CLT franqueia para ele. Ou seja, por um dia de trabalho, uma hora de trabalho, esse empregado tem que receber o seu valor hora de trabalho, a sua diária de trabalho, tem que receber as férias, e essas férias são proporcionais ao seu dia de trabalho, tem que receber o seu 13º, também proporcional àquele dia, àquela quantidade que ele trabalhou, tem que receber o FGTS, também proporcional, e tem que receber o INSS. Ou seja, se eu fui à empresa hoje e trabalhei 2 horas apenas, eu tenho que receber 2 horas de salário, férias proporcionais correspondentes a 2 horas, 13º proporcional correspondente a 2 horas, FGTS correspondente a 2 horas e minha contribuição previdenciária tem que ser paga lá ao INSS por minhas 2 horas de trabalho. Esse empregado, ele tem todo o seu corpo de direitos com base no trabalho que ele acabou de prestar. Ele só recebe quando ele trabalha. E isso não significa dizer que ele é um empregado autônomo, não confunda. Não confundam, ele é um empregado comum, porém tem um contrato de trabalho especial. Ele só recebe à medida que ele trabalha, mas no dia que ele trabalha, ele recebe proporcionalmente todos os direitos do contrato de trabalho por aquele dia de trabalho. Outra pergunta, Valente que está perguntando essa. Qualquer dia desse eu coloco ele aqui para vocês. Todo mundo tá me pedindo para eu mostrar Valente. Quando ele balança as orelhas é que ele tá perguntando. Valente pergunta. Ok, ele pode trabalhar um dia, trabalhar 2 horas, ficar o outro sem trabalhar mais 2 horas, ficar o outro sem trabalhar. Mas, e esse período que ele não trabalha? O empregador tem que pagar para ele esse período que ele tem de inatividade, que ele alterna entre a prestação de serviço e a inatividade. Esse período de inatividade, o empregador tem que pagar para ele? O que vocês acham? Não. Gente, a CLT é expressa no 452 letra A na CLT em dizer que o trabalhador intermitente, ele não é considerado tempo à disposição, o período que ele não está trabalhando. É uma mão de obra que só recebe por demanda, por trabalho feito. Quando ele faz, ele recebe o trabalho ou ele recebe toda a remuneração referente ao contrato de trabalho por aquele trabalho pronto. Mas quando ele está no período de inatividade, ele não recebe nada por isso, não é considerado tempo à disposição. Inclusive, a legislação faculta esse empregado que no período de inatividade ele trabalhe para outro empregador. Ele pode muito bem trabalhar 1 hora por dia, uma jornada de trabalho sublime, e as outras 7 horas do dia dele ele pode trabalhar para um empregador, ele pode ter um contrato de trabalho comum. Nada impede que ele desempenhe a mão de obra, a dinâmica laboral dele nesse sentido. A legislação é muito tranquila sobre isso. O que a gente tem então sobre o intermitente? Esse é o nosso grande corpo do intermitente, de direito de intermitente, mas a gente ainda está se entendendo quanto a esse empregado. Por exemplo, o trabalhador intermitente foi bom ou foi ruim? Bom, as pesquisas econômicas apontam que o trabalho intermitente gerou um aumento de 50 mil novos postos de trabalho. Por outro lado, o único julgado que a gente tem já desde a edição da reforma trabalhista é um julgado do TRT lá da 3ª região de Minas Gerais, referente até ao Magazine Luiza, que considerou totalmente nulo o contrato de um empregado contratado sobre essa forma de trabalho intermitente, porque
desembargador considerou que, como o Magazine Luiza não tem uma atividade intermitente, esse trabalhador não poderia ser um trabalhador intermitente. Discordo veementemente desse posicionamento, porque a legislação não atrelou o trabalho intermitente à atividade que a empresa presta. Ao contrário, trabalhador intermitente pode ser qualquer trabalhador e a legislação é expressa quanto a isso. Ela diz o seguinte: o trabalho intermitente pode ser exercido por qualquer forma de atividade, exceto pelos aeronautas. Então, excluídos aeronautas, todas as outras formas de trabalho podem ser do empregado intermitente. Não tem nenhuma limitação legal por isso. Então, discordo muito desse julgado. Depois eu vou colocar à disposição para vocês o número desse julgado. Ele está no TST, ele ainda não terminou, a gente ainda não tem uma resposta concreta sobre ele. Mas foi o único julgamento feito com relação ao trabalho intermitente e foi nesse sentido, ok? Essas são as nossas disposições do contrato de trabalho intermitente. Aí a gente passa para o estudo da mãe social. Mãe social. O nome é esse, o nome é esse. A ideia é de ser uma mãe, a ideia é de ser uma mãe. Gente, mãe social é um contrato de trabalho também especial, um contrato de trabalho atípico, diferente. Contudo, ele não tem a sua previsão na CLT. A mãe social tem previsão na Lei 7.644 de 87. Repito, 7.644 de 87. O que caracteriza esse trabalhador? Esse trabalhador é uma contratação feito nos moldes que a gente está pensando mesmo. Eu contrato alguém para ser uma mãe para outra pessoa. Que tipo de pessoa? Professor, estou precisando de uma mãe. Também. Que tipo de pessoa? Essa pessoa são menores abandonados, menores em situação de miséria, que habitam casas-lares. Essas casas-lares podem ser mantidas pelo governo ou podem ser mantidas por ONGs, associações, entidades privadas, parceria público-privada. Então eu tenho casas-lares que abrigam essas pessoas. Pode ser recém-nascido, quando ele fica maior, quando ele fica acima de 13 anos, ele vai para a casa da juventude. Então eu agrego esses adolescentes e crianças nessa situação de abandono, nessa situação de dificuldade. Eu agrego nessas entidades, casas, lares ou casas da juventude. E para cuidar dessas pessoas, eu contrato uma mãe, chamada mãe social, tá? Contrato alguém para fazer o papel de mãe deles, para dar amor, dar carinho, ensinar o dever, ter aquele conforto e aconchego da família. É para isso que essa empregada trabalha. Essa atividade é feita com caráter de exclusividade. A mãe social, ela não pode desempenhar outro trabalho. Além disso, essa mãe social, ela tem que ter mais de 25 anos, é uma exigência da legislação, até para ter uma maturidade muito maior. Até porque cada mãe social, ela fica responsável em casas lares por até 10 assistidos, certo? Então ela tem ali, sobre a sua tutela, 10 menores, 10 assistidos em situação de abandono. Essa empregada tem essa característica de trabalho, de exclusividade. Além disso, e olha por que eu agrupei esses dois empregados, o trabalho dessa mãe social, ele também é intermitente. Só que aqui eu tenho uma grande diferença. No nosso intermitente que a gente acabou de estudar, que a gente viu que os períodos de inatividade, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode, inclusive, arranjar outro trabalho. Na mãe social, o caráter do trabalho de intermitente é que ele nunca para. A lei diz que a mãe social desempenha o seu ofício pelo tempo necessário. Então, se eu sou mãe social e hoje os meninos estão com algum problema, eu estou percebendo que a casa demanda um pouco mais de conforto, um pouco mais da minha presença, eu vou dormir nessa casa. A minha jornada de trabalho não tá limitada às 8 horas,
diárias 44, semanais como trabalhador comum. Não, eu sou uma mãe social, eu trabalho com exclusividade em regime de intermitência. Então, se precisa aquele dia, eu fico na casa lá e trabalho, e isso não é hora extra. Isso não é hora extra. Lembrando que a mãe social ela está fora da regulamentação da CLT. Lembrando que a gente falou nas outras aulas que a gente dá nomes especiais a esses empregados porque a dinâmica do trabalho deles é diferenciada e muitas vezes ela não está regulamentada na CLT, ela está regulamentada numa lei especial, que é o caso da mãe social. A mãe social está regulamentada na lei 7644 de 87 e é essa lei que dispõe sobre os direitos que a mãe social tem e dentre eles não se enquadra o regime de hora extra, até porque seria incompatível com a forma de trabalhar dessa mãe, que é em caráter intermitente, ou seja, para e volta, só que por todo o tempo que se fizer necessário. Então eu não tenho uma limitação de jornada. Mas e aí, quais os direitos que essa mãe social tem? Gente, essa mãe social, ela tem direitos de um trabalhador comum, lembrando, expressos pela sua lei especial. Ela tem direito à anotação em carteira de trabalho, ela tem direito a férias, ela tem direito ao 13º salário, ela tem direito à previdência social, ela tem direito ao FGTS. Eu vou dormir nessa casa. A minha jornada de trabalho não tá limitada às 8 horas diárias, 44 semanais como trabalhador comum. Não, eu sou uma mãe social. Eu trabalho com exclusividade em regime de intermitência. Então, se precisa aquele dia, eu fico na casa lá e trabalho. E isso não é hora extra. Isso não é hora extra. Lembrando que a mãe social ela está fora da regulamentação da CLT. Lembrando que a gente falou nas outras aulas que a gente dá nomes especiais a esses empregados porque a dinâmica do trabalho deles é diferenciada e muitas vezes ela não está regulamentada na CLT, ela está regulamentada numa lei especial, que é o caso da mãe social. A mãe social está regulamentada na lei 7644 de 87 e é essa lei que dispõe sobre os direitos que a mãe social tem e dentre eles não se enquadra o regime de hora extra, até porque seria incompatível com a forma de trabalhar dessa mãe, que é em caráter intermitente, ou seja, para e volta, só que por todo o tempo que se fizer necessário. Então eu não tenho uma limitação de jornada. Mas e aí, quais os direitos que essa mãe social tem? Gente, essa mãe social, ela tem direitos de um trabalhador comum, lembrando, expressos pela sua lei especial. Ela tem direito à anotação em carteira de trabalho, ela tem direito a férias, ela tem direito ao 13º salário, ela tem direito à previdência social, ela tem direito ao FGTS Finish. Ela não tem direito à hora extra, ela não tem direito aos outros direitos que estão previstos na CLT. Ela tem direitos limitados àquele que a lei especial colocou. Como é que eu posso admitir a mãe social? Bom, se for uma empresa privada, a admissão é por minha livre escolha. Se for um órgão público, se for um abrigo público, essa mãe social tem que fazer concurso público para o seu ingresso e o seu regime de trabalho vai ser a CLT, certo? Então hoje a gente acabou de estudar 2 regimes de trabalho feitos de modo intermitente, ou seja, com períodos de prestação de serviço e inatividade. O trabalhador intermitente e outro, a mãe social. Beijo pra vocês, obrigada. A gente volta com mais videoaulas. Vamos falar de outros empregados especiais. Beijão e a gente fica por aqui.